duas músicas com a equipe do Louvorzão de ontem. Então, vamos ver o que tem. Então, você já pode ficar de pé. Então, como o Esquia comentou, o louvor de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma retrospectiva do louvorzão de jovens que a gente teve ontem à noite aqui na igreja. E a gente vai trazer algumas músicas novas também para apresentar para a igreja. Então, se você conhece, sinta-se à vontade para cantar. Se você não conhece, as letras vão estar ali, então você pode meditar sobre elas. E essa primeira música que a gente vai cantar aqui é diferente, então espero que, de qualquer modo, ela abençoe a sua vida e que você possa estar conhecendo mais o Pai também através das letras. Sem precedente luz que surgiu do breu. A festa do universo começou com luz. Constelações começam a cantar. Planetas acompanham dançando devagar. Voz sem precedente, voz chamando a existir as coisas que não são.
tua igreja canta e então dança. Tua igreja dança e então canta. Tua igreja canta e então dança. Tua igreja dança. Podem sentar. Para aquele que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, bom dia. Mais uma vez, os visitantes. Eu acho que tem no mínimo duas famílias, 2 casais, pelo menos nunca vi. Então, seja muito bem-vindo. E você que é da igreja, não deixe de cumprimentar, dar um bem-vindo, um abraço depois. Eu ia começar o culto hoje com uma piada. Mas eu perdi a vontade. Ontem, pelo grupo da igreja, foi espalhado e também no Instagram, né? A Jucum Brasil repassou uma notícia bastante triste, que 5 se envolveram num acidente e 3 vieram a falecer. Então, não sei se esse número mudou durante a noite, mas isso que eu vi hoje no Instagram novamente, então... eu fiquei bastante comovido, porque tem famílias envolvidas, né, atrás desses jovens, e tem gente sofrendo. Em Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Eu queria convidar a gente a se colocar de pé mais uma vez, sim, e a gente orar, interceder por estas famílias que estão sofrendo. Pai, eu te agradeço por esse domingo, por esse culto, por esta igreja. E sabemos que a tua igreja não se restringe a São José dos Pinhais, e sim ao mundo todo. E nós não entendemos os seus planos. E fica aquela pergunta que a gente faz para ti na eternidade. Mas te pedimos que você se revela, né, no íntimo de cada familiar que está sofrendo nesse momento. Provavelmente hoje será feito velório, sepultamento. Pai, te peço que você se faz presente na vida de cada pai, de cada mãe, de irmão, irmã, de tios e tias, né, dos familiares e parentes mais próximos, dos amigos e também dos outros missionários jovens da Jucum Brasil, que estão, né, nesse mesmo desafio de levar a sua palavra adiante para os confins da terra, né. Te peço que abençoe todos eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar. Com isso, Colossenses 6, 2, versículos 6 a 10, a gente pode ganhar um pouco de noção de quem Deus é para conosco. E diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuam a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia vã e sutil, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós precisamos experimentar essa plenitude e a divindade que vem de Cristo Jesus para os dias atuais. É um desafio enorme a gente saber escolher, é um desafio enorme a gente seguir Cristo nos dias de hoje, e a gente pode medir isso um pouco quando a gente abre mão de algum conceito, de algum valor, em princípio,
que a gente acaba negociando por fazer a nossa própria vontade. Porém, esse texto foi escrito muito poucas décadas depois que Jesus Cristo viveu na Terra. Então era tudo muito fresco. E eles viviam perseguição já naquela época. Então, se aquele texto provém desse contexto cultural na época, a gente precisa, eu entendo, pegar para nós hoje, se preparar, investir o máximo de tempo que a gente tiver hoje para que vier a acontecer uma perseguição nos nossos dias daqui para frente. E é possível que aconteça. Acontece em outros lugares onde todo mundo achou que nunca iria acontecer isso. O berço do cristianismo moderno, Alemanha, perseguição, sim, aos cristãos. França, sim, perseguição aos cristãos. Sutil, mas acontece. Então, para viver plenitude, para viver divindade na plenitude, isso cada um de nós precisa buscar, aprender e descobrir aos poucos, fazer acontecer no seu dia a dia. Colocar Jesus na frente de todas as coisas, em todos os contextos, em todas as situações. Que nosso culto hoje possa ser um fechamento dos últimos 6 dias, na semana que passou. Uma semana dedicada, com foco em Jesus Cristo. Mas que o nosso culto hoje serve de início, né? Para a semana que se inicia, para que a gente saia edificado para os próximos dias, que a gente terá a oportunidade de seguir Jesus Cristo, sim. E hoje no estudinho das 9 horas, a gente falou sobre provérbios, né? Temor ao Senhor, acima de tudo, para que os nossos atos, as nossas atitudes possam refletir Ele como realidade máxima em nossas vidas. Agradar ao Senhor, esse é o lance. Então, já dei as boas-vindas, já falei, vamos celebrar nosso culto? Vamos. Estamos aqui hoje para isto. Nós temos alguns avisos. Hoje começou, já mencionei isso agora há pouco, oficialmente o estudinho, 9 horas. Então, se você tem algumas dúvidas a respeito da Bíblia, não vão ser tiradas todas aqui de uma vez só, mas Provérbios é um ótimo começo para aprofundar, ser edificado e aprender a conhecer mais da Bíblia. Então, às 9 horas, todo domingo, tem para cada faixa etária um estudo pronto, preparado, com as pessoas prontas e dispostas a servir. Ok? Então, se você tiver filhos, traga. Né? Deixa na salinha e vem aqui estudar a Bíblia. Encontro de homens, amanhã, dia 7, né? 15 pila por cabeça. Então, não venha sozinho, traga mais um. Para que a gente possa ter uma ótima comunhão e um bom tempo de crescimento e edificação juntos. E faça a tua inscrição, né? Ainda hoje. Então, aquele amigo que você está lembrando agora, liga para ele depois do almoço, antes de descansar 15 minutinhos, para que ele possa se programar para vir também, ok? E vocês fazerem a inscrição ainda hoje. Encontro de família, de 19 e 20 de agosto no Betel. Então, a grande maioria dos presentes aqui conhece o Betel. Para quem não conhece, esteja visitando hoje, você também é muito bem-vindo lá, participar conosco no retiro de famílias. E para todos os membros, né, eu e você, que nós estamos acostumados a vir aqui todo domingo praticamente, tudo isso aqui existe para o reino de Deus, para nós mesmos, mas a fim que outras pessoas conheçam a Cristo. Então, o Betel precisa se tornar um lugar através de nós para que pessoas conhecerem a Cristo. Então, se você vá, enche o saco de alguém para que ele vá também, né? Tem que ficar insistindo. Não é assim, convidei uma vez, fiz minha parte. Não, tem que correr atrás mesmo. Essa é a nossa tarefa nesse sentido. Agora, se isso aqui se torna algo somente para nós, está errado. Então, se a gente vem aqui domingo de manhã,
É ótimo, é preciso, é importante a gente celebrar o culto juntas. Só que precisamos atrair novas pessoas para conhecer a Cristo. E o Betel é uma ótima oportunidade para isso se tornar mais fácil, mais prático e real, ok? Então, jovens, meia idade, todas as idades, convidam a gente, né? Vocês sabem, tem atividade para todo mundo lá para fazer. Momento da oferta. Mordomo fiel se afasta das dívidas. Então, em Provérbios 22, está escrito: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios é um tapa na cara, né? Então, o Ernst desafiou a gente hoje a ler, de repente, o capítulo referente ao dia do mês. Então, hoje seria o 6º capítulo. E sim, não é tudo agradável que a gente vai ler, não. Mas é preciso a gente ser edificado, às vezes, dessa forma. Então, por que Deus traz esse conceito para nós? Dívida é escravidão. Pessoas que costumam comprar a prazo, quase tudo o que compram gastam cerca de 25% de sua renda pagando juros. Faça os cálculos e comprove. Você tem sido escravo dos bancos, das financeiras e das lojas? Se é o seu caso, faça um rigoroso cronograma de pagamento e liberte-se das dívidas. Tem gente que entende muito bem de finanças aqui dentro, né, da igreja, de administração. O Daniel é um deles, né? Então, se você tiver dificuldade, procure, para que você possa colocar os pingos nos i. A contribuição é via Pix, transferência bancária e, se for possível, por favor, mande o comprovante para o Lorival, ok? Jovens, vamos louvar? Então, ontem foi o Louvorzão dos Jovens. O tema do Louvorzão foi Uma Viva Esperança. E o texto base eu gostaria de ler para vocês é 1 Pedro 1, do 3 ao 5, o que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá ser destruída, manchada ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, a gente falou sobre a ressurreição de Jesus, o motivo da gente estar louvando, que é porque nós fomos perdoados, né, e regenerados por Deus. E o pastor Ernest trouxe a pregação de ontem e hoje, se você olhar, tem bastante gente hoje no culto e tinha mais gente jovens ontem. Então, pensa assim, tudo isso aqui cheio de jovens entre 18 e acho que 30 anos. E então tinha bastante gente mesmo, então a palavra foi pregada para bastante jovens, então que vocês também se alegrem com isso, porque foi um culto que teve participação de muitos jovens e também de muitos pais que se envolveram.
Próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus.
vocês consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, a Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céus e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados teus céus e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Algo que nós, como equipe,
propusemos nesse último louvorzão foi convidar algumas pessoas para compor a banda com a gente. A gente comentou ontem sobre unidade, sobre como um dos privilégios de fazer parte do corpo de Cristo é a gente ter uma comunidade. E a gente soma em dons, em talentos, e a gente pode servir junto, e a gente soma para o reino juntos. Então, hoje, um desses convidados vai estar com a gente, vai participar do louvor com a gente. Então, eu queria chamar o João. Elevo os olhos para o monte, de onde o meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. E a palavra iluminará o caminho estreito ao lar, e a promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor. E se a morte me silencia, ainda não é o fim. A minha fé não vê o Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor. Todo olho vê o Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor. E todo olho
tudo se fez novo. Amém. Bom dia, igreja. Obrigado, jovens, por esse tempo tão precioso. As crianças de 4 a 10 anos podem subir com a Larissa e com a Amanda, né? O Esqui hoje no início ele comentou, né, que quando a gente passa uma semana, a gente vem aqui no domingo para celebrar como foi a semana, e depois olhando para frente, né, para se preparar para a próxima semana, né? E a minha semana aqui foi bem longa, porque no domingo passado eu não pude estar aqui, né, por causa do Covid, e hoje, graças a Deus, estou aqui. Obrigado pelas orações. Acompanhei de casa o culto, mas tem algumas coisas que são difíceis para mim entender. Como é que uma pessoa consegue ficar sem vir no culto? Na minha cabecinha aqui do Ernst não entra isso. Porque veja o que nós pudemos presenciar aqui juntos hoje, né? Esse tempo de louvor, quantas pessoas você pôde cumprimentar, né? Conversar, estudar a palavra, orar, chorar com os que choram, se alegrar, louvar a Deus, né? Agora tem um tempo de comunhão na palavra, né? É tão precioso isso, né? Tão precioso. Temos aqui a liberdade, né, de nos reunirmos, né? Fecha o parênteses. Então eu estou feliz, né, que eu estou aqui. E eu posso pregar ainda, né? Isso às vezes é um desafio, tira o sono da gente, né, por causa de tudo aquilo que, né, Deus vai trabalhando no coração da gente, né, para nos desafiar a trabalhar, né, durante uma mensagem. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem que para mim ainda está sendo um grande desafio, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Estou lendo um livro, o título do livro é Você Acredita, de Paul Tripp, e ele começa na introdução com uma afirmação, e a afirmação diz o seguinte, na introdução do livro, nem começou o livro ainda, né? Verdade que não se vive é a verdade em que não se crê. Já parei a leitura, né? Aquilo já serviu de munição para eu refletir por alguns dias. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. É uma expressão forte, né? E ela provoca, né, uma boa reflexão. Não tem como não provocar, né? E nessa mesma introdução, o autor ele aponta, ele usa uma palavra que talvez a gente não use muito, mas eu vou usá-la algumas vezes hoje e vou explicar ela. Ele chama de uma dicotomia perigosa. O que é uma dicotomia? Né? Vai anotando no teu vocabulário, tá? É um contraste, tá? Uma diferença, tá? Então, quando for usar a palavra dicotomia, você pensa em contraste ou diferença. Entre o quê? Entre aquilo que nós dizemos crer e a maneira como nós vivemos. Então esse é o ponto de partida do livro. Ele aponta para esse perigo, né? Que nós vivemos hoje, né, nos nossos dias, né, o que ele chama de uma dicotomia perigosa, onde nós fazemos uma diferença entre aquilo que nós cremos, em termos de fé, de cabeça, né, e aquilo que demonstra aquilo que nós queremos, que é a prática, né, como nós vivemos, né, de segunda a segunda. E ele também diz ainda o seguinte, seus pensamentos sempre precedem e determinam suas ações. Não é a primeira vez que você ouve isso, né? Em outras palavras, você não faz o que você faz, amanhã, terça, quarta, quinta, seja lá quando for, por causa do que você está vivendo naquele momento. Então, aquela circunstância, ela me induziu, né, a uma ação. E ele diz o seguinte, não, você faz o que faz por causa da maneira como você refletiu, como você processou, como você interpretou aquilo que você está vivendo. Então isso é bem profundo, né?
Deixa eu ilustrar isso. Um personagem, Jonas, tá? Da Bíblia, que vocês conhecem muito bem a história, né? Deus chamou ele, né, de uma forma bem desafiadora e prática, para avisar sobre o juízo que viria sobre a cidade de Nínive. Lembrando da história? Ele não gostou da ideia, né? Não curtiu, né? Não gostou da ideia, e aí, em vez de atender o chamado de Deus, o que ele fez? Entrou no barco, pegou o barco e seguiu na direção oposta, para ficar o mais longe possível daquela missão que Deus tinha dado para ele. O que Deus fez? Mandou uma tempestade, né? Aí deu aquela confusão no barco, até que descobriram que o culpado era Jonas. E aí eles fazem uma pergunta para Jonas, e a pergunta dizia assim: de onde é que você é e de onde é que você veio? Quem é você, né, que está causando toda essa bagunça aqui? E a resposta de Jonas foi interessante. Ele diz assim, ó: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu. Vou repetir: sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu. Sou hebreu, beleza, era a identidade dele, fácil, né? Tranquilo, era isso mesmo. Mas e a outra parte? Temo o Senhor. Se alguém tivesse lá, né, olhando aquela cena, alguém que estava um pouquinho mais chegado naquele mesmo momento com Deus, né, talvez dizia: o quê? Você está falando que você teme o Senhor? Foi isso que eu ouvi? Por quê? Porque ele não deu a mínima para Deus. Ele não deu a mínima para aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Por quê? Porque ele simplesmente me disse, né, o texto mostra isso: não farei o que me pediu, pronto. Né, como se Jonas dissesse, né, ó, estou fora, não vou te obedecer. Cadê a relação entre o temor que ele falou, sou hebreu e temo o Senhor, e a escolha que ele fez, né, de andar na direção oposta daquilo que Deus tinha proposto para ele naquele momento? Ou seja, né, havia uma lacuna, havia uma grande lacuna entre a sua confissão, aquilo que ele expôs em palavras, e a realidade de como ele respondeu a Deus naquele momento. Um contraste enorme. O temor, né, do qual ele falou, não tinha nada a ver com a escolha que ele fez. Porque naquelas circunstâncias, né, com o temor, ele teria dito sim, Senhor, e cumprido com a missão, né, que Deus tinha dado para ele. Então, na prática, voltando àquela frase inicial, verdade que não se vive é verdade que não se crê. Mas eu aprendi nas minhas aulas lá atrás, quando a gente aprende como preparar um sermão, que preferencialmente a gente deve formular de forma positiva. Lembrei disso, porque achei essa frase tão pesada, né? E foi fácil de mudar ela. Então agora vai o tema, tá? Verdade que se crê é verdade que se vive. Ficou bem melhor, né? Verdade que se crê é verdade que se vive. E a principal fonte de inspiração, né, desse tema me veio quando eu estava preparando os estudos de Provérbios, o que nós fizemos durante a semana no grupo familiar, e o texto que nós estudamos hoje pela manhã. E a nossa reflexão, né, basicamente nos dois momentos, estava focada, né, em Provérbios 1:7, onde diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria, né, conforme a tradução. Então nós vimos que o segredo, né, entre aspas, né, segredo, para entender o livro de Provérbios está na compreensão do que significa o temor do Senhor. Essa é a base. Tá? Então tudo que a gente for estudar durante o semestre, nas suas leituras que você vai fazer de Provérbios, está relacionado, né, com esse significado, do que é o temor do Senhor. E para entender o temor do Senhor, achei uma explicação fantástica, entre muitas que eu li. É preciso você considerar as três partes: a mente, o coração e a vontade. Estão lembrando? Né? A mente, o coração e a vontade. Então não é meramente uma resposta emocional de medo. Não olho para Deus, vejo sei lá o quê, então por medo eu vou deixar de fazer ou fazer alguma coisa. Não é uma resposta mais intelectual de conhecimento, né? Ok, entendi que Deus é o Criador, logo, né, isso vai me levar a algumas ações, né, em termos de reação. Então o temor genuíno do Senhor, ele envolve a obediência também, que é a vontade, né? Que quando eu entendo, né, o que Deus diz para mim,
e eu decido obedecer. Então, quando nós realmente entendemos quem Deus é, né, aquilo que Deus fez e o que Ele pode fazer como Criador, aí sim virá o temor e o respeito e a decisão de obedecer. É uma sequência lógica, é um 1, 2, 3, que é muito prático. Você entende quem Deus é, você entende o que Deus fez por você, o que Ele pode fazer, né, a grandeza, né, de Deus, e isso vai gerar um respeito, vai gerar um temor santo por Deus. E daí vai ficar fácil, porque se eu tenho esse temor, isso vai me levar a obedecer. Jonas, né, ele compreendeu isso, né, Deus trabalhou, né, do jeito que se conhece a história. Se você esqueceu, leia ela, e depois ele dá a volta por cima, né, e realmente age, né, diante do temor de Deus, e aí vai lá e cumpre com aquilo que Deus tinha preparado para ele. O autor, que eu estava citando antes, ele diz o seguinte: na verdade, essa frase aqui também é bem forte, é questionável se uma pessoa conhece genuinamente a Deus, você nunca toma decisões, ou poucas vezes toma decisões para obedecer aquele que diz conhecer. Né? Vai mais ou menos na linha daquela primeira frase. Então, quando você pega um livro desse, você lê, marca essa frase, daí você para, né? Depois uns dias você pega de novo, né? E essa aqui foi uma das frases, né? É questionável, pense sobre isso, você pode concordar ou discordar, tá? É questionável se uma pessoa conhece genuinamente a Deus, se ela nunca toma decisões para obedecer aquele que diz conhecer. Ou seja, né, agora de uma forma positiva, verdade que se crê é verdade que se vive. Verdade que se crê é verdade que se vive. O Tico e Teco aqui captaram? Ok, isso vai para o coração e vai para a obediência na minha caminhada com Deus. E de acordo com a Bíblia, né, a verdadeira sabedoria, ela só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. Esse é o caminho, né? Então toda a sabedoria, ela vem de Deus, mesmo aquela que nós temos registrada no texto bíblico, né? E Ele quer o nosso bem, né? E nos deu esses mandamentos, esses ensinamentos para nos guiar. Então, hoje até foi falado de manhã aqui, né? Ser sábio não significa apenas ter o conhecimento. Isso é uma coisa, né? Ter o conhecimento. Mas significa muito mais aplicar esse conhecimento que nós temos através da palavra de Deus e tomar as decisões certas, aquelas que agradam a Deus. Então, o sábio, ele não só observa os fatos, mas ele consegue compreender e discernir, né? Aquilo que é correto, aquilo que é justo, e escolher fazer aquilo que é certo. Mais uma vez, verdade que se crê, é verdade que se vive. Sabedoria é quando se torna cada vez mais natural assumir as verdades bíblicas como um modo de viver. Então é um processo, né? Eu vou assimilando as verdades e vou aplicando elas no meu dia a dia. Isso é sabedoria. Sabedoria é viver um estilo de vida condizente com o ensino da palavra. Isso é sabedoria, ao pé da letra. E quando eu falo em verdade, estou me referindo ao quê? À palavra de Deus, né? Ao texto que Deus nos deixou. E Deus nos deu a Bíblia como um manual, né? Como um manual através do qual nós podemos conhecê-lo e entender o propósito que Ele tem para cada um de nós. E a Bíblia é uma ferramenta viva, né? Ela não é um livro qualquer. Por isso, às vezes, até eu peço para vocês se levantarem quando a gente vai ler o texto bíblico, porque para de alguma forma nos chamar a atenção. Nós não estamos lendo qualquer coisa, nós estamos lendo a palavra de Deus, aquilo que Ele deixou para nós. E isso é profundo. E dentro desse contexto, como as Escrituras devem funcionar em nossa vida? Então, isso aqui foi uma longa introdução, mas eu não vou ser tão longo daqui para frente. Como as Escrituras devem funcionar em nossa vida? E tem um texto bíblico que nos fornece uma resposta bem prática, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto é conhecido, eu vou ler ele em duas traduções.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tem uma outra tradução na NVT, olha que como ele consegue colocar isso em palavras, quase que explicando o texto para nós. Vai comparando as duas, tá? Porque as palavras-chave nessa definição são quais? Ensino, repreensão, correção e instrução. Agora vamos olhar a parte de baixo, olha que legal. Toda a Escritura, né, se referindo à Bíblia, é inspirada por Deus e útil para, e aí ele diz, né, para nos ensinar o que é verdadeiro. Ensinar o quê? Ensinar o que é verdadeiro. Na tradução acima diz repreensão, e ele coloca aqui, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Essa é a função da Bíblia. Lá em cima diz correção, e o que ele diz aqui? Ele nos corrige quando erramos. E por último, a instrução, e nos ensina a fazer o que é certo. Então o texto já quase se explica, né? Muito legal essa linguagem que ele usa, né? Então são 4 maneiras, e eu gostaria de focar elas agora dentro desse contexto, né, que eu estou tentando trazer para nós aqui. Primeiro, ensinar, e aí eu quero colocar uma palavra do lado, o padrão. Ensinar o padrão. Então as verdades da Bíblia, elas são o padrão final de Deus. Ponto, né? Então basicamente, né, a Bíblia ela estabelece para nós quem é Deus, quem nós somos, né, como eu falei antes, e para que Ele projetou a nossa vida. Além disso, né, e isso é importante, ela define o que é verdade e o que não é. Não é o que sai na mídia por aí. Não é o que algumas pessoas tentam colocar por aí. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso a palavra padrão aqui é tão importante. Então o que as pessoas falam por aí, se não bater com o padrão, está fora. Então a Bíblia é o padrão. E as doutrinas da palavra de Deus, elas fornecem esse padrão para a nossa caminhada. Né? Basicamente, se a gente colocar isso em 4 pontos, né, que você conhece muito bem, se você conhece a Jesus, Deus é amor, o homem é pecador, né, que Jesus veio para nos salvar e nos dar o perdão, e o 4º aspecto, você pode fazer uma escolha. Se eu quero aceitar esse amor de Deus, se eu quero reconhecer que eu sou pecador, e que Jesus, né, abriu o caminho para nós termos um relacionamento com Deus. Essas verdades não mudam. Agora você pode escolher, eu posso escolher aceitar isso como um padrão para a minha vida, ou não. Então a Bíblia, nesse contexto, né, ela nos ensina como viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. E ela chama isso de processo de santificação. E esse processo não tem formatura. Todos nós, nesse sentido, estamos a caminho. Na prática, são escolhas. Escolhas que vão, de alguma forma, deixar bem claro que a verdade que se crê é a verdade que se vive. Exatamente isso. Então, o que é preciso ressaltar aqui é que todo mundo segue algum tipo de padrão, seja conscientemente ou inconscientemente. Todos nós temos um padrão. Agora, se esse padrão é a palavra de Deus, é a Bíblia, que vai fundamentar a minha conduta, essa é uma escolha que você e eu precisamos fazer diariamente, né, na nossa conduta. Então, cabe a nós, cabe a você, definir o que você tem debaixo do braço. Qual é o teu padrão? Que dá o norte, né, para a tua caminhada. E aí, voltando mais uma vez à ideia da frase introdutória, do autor que eu citei, ele diz o seguinte: aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. A tal da dicotomia, lembra da palavra? Dicotomia perigosa, que é um contraste, que é a diferença entre aquilo que nós dizemos crer e a maneira como nós vivemos. Então isso está relacionado com o padrão. Então eu quero deixar um alerta nesse ponto e um desafio. Qual é o alerta? Verdade que não se vive é verdade em que não se crê. Desafio: verdade que se crê é verdade que se vive. Então, se esse manual for a Bíblia,
né? O padrão que Deus nos deixou, é assim que nós devemos viver. Ponto, simples, né? Afinal, verdade que se crê, é verdade que se vive. Segundo ponto, repreender, que é a segunda palavra-chave. Repreender em que sentido? Comparar com o quê? Com o padrão. Então pense, tem um padrão, e aí vem a repreensão. E a repreensão em relação ao quê? Em relação ao padrão. Lembrando a frase, né, que ele colocou ali na NVT, nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então existe um padrão, e quando eu for estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ajudar você e a mim a entender aquilo que está fora do padrão. E aí ele chama isso de repreensão. Então é um processo nesse sentido, pelo qual nós somos comparados a um padrão. Então existe um padrão no ensino da palavra, na vida de Jesus, e quando nós estudamos esse padrão, nós vamos poder fazer uma comparação. Eu estou vivendo assim, mas o padrão é esse aqui. E aí o Espírito Santo vai dizer, é para cá. A escolha é por aqui. Essa é a repreensão. Ou seja, nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então, por exemplo, se você olhar no espelho, né, da perfeição de Deus, né, você vai reconhecer que você está muito longe disso. Se você olhar, por exemplo, a questão da doutrina do pecado, você vai ver que você realmente é um pecador. E nesse sentido, nenhuma verdade ela deve viver a parte de nós, né? Ser ignorada ou discutida, entre aspas, né? Então a nossa resposta em temor ao Senhor, ela deve ser sempre, quando nós estamos diante da palavra, sim, Senhor. E preferencialmente acompanhado, Deus tenha misericórdia de mim. Essa deve ser a nossa reação ao padrão. Então, cada verdade, né, é uma medida com a qual nós comparamos, né, com o padrão Bíblia, e nós vamos vivendo essas verdades, e vamos comparar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, as nossas palavras, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos, a nossa adoração, a quem nós adoramos, onde nós colocamos a nossa esperança, né, como vimos ontem. Então, na prática, né, quanto mais nós estudamos a Bíblia, o nosso padrão, vai vir a repreensão, naturalmente. Por quê? Porque ela acontece a partir desse processo de comparação com esse padrão. Então não tem como ler a Bíblia, digamos assim, meramente por ler. Porque ela sempre vai nos puxar para mais perto do padrão. Então a gente pode tirar uma conclusão desse ponto, né? Bem lógico, né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, vai gerar um genuíno temor. Está ligado, né? E mais nós vamos compreender quem nós somos, e essa constatação de quem é Deus e quem eu sou, né, ela vai me ajudar a alinhar a minha conduta com aquilo que nós cremos, no sentido de obediência na prática do dia a dia. Porque afinal o quê? Verdade que se crê, é verdade que se vive. Então, na medida que nós caminhamos no processo de santificação, ficando mais parecidos com Jesus, naturalmente vai acontecer um ciclo. De um lado, eu vou compreendendo mais quem é Deus, vou me aprofundando no conhecimento de Deus, e isso vai gerar dentro de mim um temor, né, um desejo de adoração, de viver para Deus, de uma forma muito expressiva. E do outro lado, então eu enxergo Deus aqui, e vou diminuindo de tamanho aqui. Eu vou entender, e vou buscar arrependimento sincero, eu vou buscar confissão, em muitas circunstâncias, fruto da repreensão, né, daquilo que Deus nos coloca em relação ao padrão. Agora, toda vez, e aí vem o perigo de novo, toda vez que nós reagimos, somos mestres nisso. Não é bem assim. Você lê o texto lá, não é bem assim. Veja bem, o meu caso, a minha situação, o meu contexto aqui é diferente. Então, quando nós temos esse tipo de diálogo com o texto bíblico, o que na verdade está acontecendo? Eu estou resistindo à repreensão, e isso é perigoso. Então vai de novo o alerta.
verdade que não se vive, é verdade que não se crê. E vai aí o desafio. Verdade que se crê, é verdade que se vive. Terceiro ponto, terceira palavra-chave. Corrigir. Né? Temos o padrão, temos a repreensão, né, que nos conduz de volta para o padrão, e agora vem a correção. Então, em outras palavras, fechar a lacuna entre o ponto em que estou e o ponto em que Deus quer que eu esteja, em relação ao padrão. Então, o que é a correção nesse sentido? É um processo em que aquilo que foi revelado como algo errado ou deficiente é colocado mais perto do padrão. Então, na prática, diante de cada verdade que se encontra nas Escrituras, nós podemos fazer uma pergunta mais ou menos assim: o que essa verdade revela sobre mim que precisa ser corrigido? Precisa de humildade, né? Precisa de muita humildade. Você abrir a palavra e fazer essa perguntinha. Você lê o texto, tá? Na tua devocional, o texto que você está lendo, e aí você faz essa perguntinha: o que essa verdade revela sobre mim que precisa ser corrigido? Em outras palavras, não é que estou fora do padrão em relação a esse ponto. E a resposta, ela precisa vir a partir do padrão de Deus, do seu ensino, né, da palavra, né, demonstrado na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa santificação progressiva, né, é uma obra que Deus quer fazer em você e em mim. E ela acontece entre a nossa conversão, quando nós escolhemos andar com Jesus, até a nossa volta para casa. Até Ele nos chamar para ir para casa. Até nós ir para o céu. Esse processo, ele não tem fim, né? É um processo de santificação progressiva. É um processo, dentro da linguagem desse texto de Timóteo, contínuo de comparação com o padrão e correção, que é conduzido, deve ser conduzido pelas verdades da palavra de Deus. E novamente eu quero apontar aqui um perigo. Qual é o perigo? É você substituir comparação com o padrão e a repreensão para voltar ao padrão por comparação e adaptação. Na minha leitura, hoje nós vivemos isso esse é um grande perigo nos nossos dias de hoje. Comparação, em vez de eu olhar para o padrão e buscar me aproximar do padrão, o que eu faço? Eu busco fazer uma adaptação. E tem muitas coisas sendo faladas por aí. Precisamos fazer uma releitura da Bíblia. A Bíblia, nos nossos dias de hoje, precisa ser lida de uma forma diferente. Gente, quando nós vamos por esse lado, nós estamos entrando no campo da adaptação. Por que você está buscando colocar coisas dentro da Bíblia? Para não precisar corrigir. Para essa repreensão não ser para você. Então você quer mexer no padrão para ficar mais leve aqui, entre aspas, né? E você viver uma vida de acordo com o teu nariz e não com o padrão da palavra de Deus. E aqui eu quero puxar mais uma frase do autor, dentro desse raciocínio. Ele disse o seguinte: a lacuna entre a doutrina em que dizemos crer e a maneira como realmente vivemos é a oficina de trabalho do inimigo. É aquela hora que você para o livro e deixa eu pensar um pouco mais sobre isso. Então ele está dizendo o seguinte, que o inimigo, que é o diabo, né, em português mais claro, ele não se preocupa com o teu discurso. Não está preocupado com o teu discurso. Você pode vir aqui no culto, você pode olhar para o texto que nós cantamos e levantar a mão ou fechar o olho, enfim, pode ser já olhar até se quiser e dizer que Deus é santo, santo, santo. Isso não preocupa ele. Desde que ele possa controlar os teus pensamentos e as motivações do teu coração. Porque aí, é isso que vai fazer a pessoa de segunda a segunda fazer aquilo que ela bem entende, totalmente desconectado com aquilo que ela, entre aspas, diz ou quer dizer para alguém no que crê. Qual é o alerta? Verdade que não se vive, é verdade que não se crê. Qual é o desafio? Verdade que se crê, é verdade que se vive. E último, instruir. Colocar em prática o quê? O padrão de Deus. De novo, né, voltando à tradução da NVT, nos ensina a fazer o que é correto.
Então olha que lógica, né? Tem um padrão, quando eu estou fora tem a repreensão, que me chama de volta, certo? Tem a correção, para me alinhar com o padrão, e não termina aí, e ainda bem, né? Porque agora vem a instrução. Eu estou aqui, preciso voltar para cá, então como é que eu faço isso? É a instrução, né? Então nos ensina a fazer o que é certo. Esse é o papel da palavra de Deus, esse é o papel da Bíblia. Então, diante de cada ensino das Escrituras, novamente uma perguntinha, né? Que a gente poderia fazer mais ou menos assim: que coisa nova Deus está me chamando a colocar em prática em meus pensamentos, desejos, palavras, ações? O que o texto está me trazendo como um novo desafio para eu colocar em prática, para viver dentro do padrão? Essa é a dinâmica da vida cristã. Treinar, né? Aprimorar, nós nos aprimorarmos naquilo que a gente não faz bem, e algumas vezes a gente nem chegou a tentar, porque nós estamos longe do padrão. Então toda vez que nós buscamos a Deus em sua palavra, né, vai vir um novo apelo, né, para uma nova forma de viver, um estilo de vida mais parecido com Jesus, o nosso padrão. E assim, né, com a atuação do Espírito Santo, né, que é por Ele, né, que habita em nós, e pela superabundante graça, que cantamos muitas vezes aqui, né, nós somos desafiados a expressar a nossa fé, né, de forma prática, na forma como vivemos, né, no nosso dia a dia. Alerta: verdade que não se vive é verdade que não se crê. Desafio: verdade que se crê é verdade que se vive. Dá mais uma olhada agora nos 2 versículos, agora com as palavras-chave, né, mais vivas, né, ressaltando no texto. Então essa passagem de 2 Timóteo, ela nos chama, né, ela nos convoca, ela nos desafia a manejar a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus de uma forma bem dinâmica. Ensino, repreensão, correção e instrução. Muito lógico. E ela oferece o padrão para eu buscar esse ensino, essa repreensão, essa correção e essa instrução. Então, a palavra de Deus deve ser o nosso manual. Agora vamos ser bem honestos, tá? Nem sempre é assim que nós nos relacionamos com a palavra de Deus e respondemos às suas verdades, certo? Concorda comigo? Nem sempre a gente consegue fazer isso. Em algum lugar, né, de todos nós, certamente ainda existem lacunas entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que nós realmente vivemos na prática. E aí, dentro desse contexto, e essa é a nossa caminhada, né, de crescimento, eu quero apontar mais um alerta, mais um perigo. E o perigo é o seguinte, e é uma pergunta para você e para mim: existem lugares, existem situações nas quais nós nos sentimos confortáveis com a dicotomia, né, o contraste, a diferença entre aquilo que nós dizemos crer e a maneira como nós vivemos? Aí que está o perigo. Enquanto nós estamos lutando, tentando entender o puxão de orelha, tentando entender como eu devo viver, nós estamos a caminho, estamos no processo de santificação. Agora, quando eu me sinto confortável, quando o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo não tem mais acesso à minha mente, ao meu coração, e eu conscientemente vivo fora do padrão de Deus, por escolha, seja na área que for, não vou entrar agora em exemplos, aí que está o grande perigo. E aí eu queria lembrar você mais uma vez da frase que eu coloquei na introdução, e talvez agora ela tenha uma compreensão mais profunda para você e para mim. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Qual é o desafio? É preciso entender que as verdades em quem alguém realmente crê são as verdades que essa pessoa vive. Então a fé bíblica, né, é um compromisso do coração que altera radicalmente a maneira como alguém vive, como nós vivemos. Baseado no quê?
no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quero repetir 2 frases que eu citei antes no início. Sabedoria é quando se torna cada vez mais natural assumir as verdades bíblicas como um modo de viver. É o meu desafio na minha caminhada. Sabedoria é viver um estilo de vida condizente com o ensino da palavra de Deus. Então, o processo, como eu falei antes, e com isso eu quero terminar, o processo de santificação, ele é um processo de crescimento contínuo, até Jesus nos chamar para casa. Não tem formatura. E que privilégio que nós temos, né, de termos a palavra, de termos o Espírito Santo, que quer nos aprumar, para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. E eu queria que você gravasse, né, essa verdade. Verdade que se crê, é verdade que se vive. Lembre disso amanhã de manhã. Hoje é tarde, talvez. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida essa semana. E se ele apontar, cara, você cantou isso, falou isso, mas está vivendo aqui, se ajoelhe, se arrependa, confesse o teu pecado, volte para Jesus, volte para o padrão. Porque aí nós vamos entender na prática, e viver na prática o que é o temor ao Senhor. Amém? Vamos levantar uma palavra de oração. Faça uma oração silenciosa a Deus, né, e reaja, né, em oração àquilo que você ouviu. Pai querido, obrigado pela palavra, pela revelação da palavra, obrigado pelas Escrituras, obrigado Deus, porque a partir dela nós entendemos e podemos conhecer quem Tu és, quem nós somos, e aquilo que Tu preparaste por nós, né, através da vida de Jesus, vindo a esse mundo, entregando sua vida, derramando o Seu precioso sangue, para nos dar uma nova vida, um novo relacionamento contigo. Obrigado, Deus, porque na Bíblia Tu nos apresentas o padrão, que é alto, mas pela graça, pela misericórdia e pela presença do Teu Santo Espírito, Tu desejas nos capacitar a ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Pai, obrigado, porque nós podemos contar contigo. E nos ajuda nesse processo, né, nessa caminhada de cada um, nesse processo de santificação. E Pai, não permita que a gente se acomode. Não permita, Pai, que a gente negocie, tente negociar com esse padrão. Dá-nos um coração humilde, um coração quebrantado. E obrigado, Deus, porque quando nós falhamos, nós podemos chegar a Ti e saber que Tu nos perdoas e nos pega pela mão e quer caminhar conosco. Obrigado, Deus, por essa esperança que a gente pode ter. Deus, Tu conheces a vida, né, o coração de cada um que está aqui nessa manhã. E o meu pedido é que o Teu Santo Espírito esteja falando em alto e bom som para cada um de nós, apontando com o dedo aquilo que precisa ser mudado em nós. Eu Te louvo, Deus, pela ação do Teu Santo Espírito. Que nós possamos iniciar uma nova semana, com uma nova expectativa, de vivermos intensamente para Ti, lá onde Tu nos colocas. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem sentar. Eu vou pedir para a equipe de louvor nos despedir, hoje com uma bênção, e é essa, né?
a bênção cantada, né? O texto é muito joia, né? E com essa bênção nós queremos encerrar o culto e nos despedir e entrar numa nova semana. E se você gostaria de talvez orar com alguém sobre algum ponto específico da tua vida, né, que você talvez falou em silêncio para Deus, né, puxa alguém para o teu lado aí depois do culto, né, quando nós terminarmos aqui, né, peça a oração para nós caminharmos juntos nessa nova semana aí. Você pode ficar de pé. Eu vou pedir, inclusive, para aumentar um pouquinho o meu microfone no pé, porque eu vou tocar violino agora, então pode dar um ganho. Se abra à tua frente, o vento sopra em teu rosto, o sol resplandeça em tua face, e chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração. Gotas da chuva em teu rosto, pra brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e a terra. Boa semana, gente. Deus abençoe.